Olá, boa noite! Sejam bem-vindas a mais um programa, sejam bem-vindas a mais uma segunda-feira no nosso bate-papo mais gostoso da semana. Que bom que você está aqui, que bom que você também já compartilhou o link com suas amigas, já chamou para também fazer parte aqui do nosso bate-papo, mas se você ainda não fez, dá tempo, vai lá, solta o link por aí, vamos alcançar mais mulheres, porque hoje nós vamos falar sobre um tema show, um tema maravilhoso. Mas antes, boa noite, Faíla. Boa noite, Raquel. Boa noite a todas as nossas amigas. Sejam muito bem-vindas. Mais uma segunda-feira abençoada, com muitas bênçãos. E a maior bênção é a sua companhia. Nós estamos muito felizes de você estar aqui mais uma segunda-feira. E para você que está chegando aí, caiu aqui de paraquedas, opa, que programa é esse? Que live é essa? Aqui nós conversamos e você vai ver aqui no canal, te convido a olhar todo o nosso conteúdo. Nós conversamos sobre um montão de assunto para cuidar da nossa saúde emocional. Por isso que a gente está aqui todas as segundas-feiras com a nossa psicóloga Faíla Tomé. E aí você pode segui-la nas redes sociais, @Faíla Tomé com TH, né? Exatamente, no Instagram, @Faíla Tomé com TH. A gente está sempre comentando, conversando e trazendo novidades. E se você também gosta daquele momento especial de reflexão, a Faíla faz uma live em alguns sábados, mas ela sempre coloca lá, então eu acompanho nos stories dela, onde ela faz reflexão com vocês, ora com vocês e é muito legal. Geralmente sábado à tarde, né, Faíla? Exato. Teve um período aí que eu não estava conseguindo fazer live, o Instagram não estava deixando abrir live, mas agora já voltou tudo ao normal, agora a gente vai retomar as lives de oração no sábado. Legal. O tema de hoje é sensacional. Eu quero saber só uma coisa, quero que vocês respondam aí no chat pra gente uma perguntinha antes da gente convidar aqui as meninas, a menina linda Natália, que hoje vai estar com a gente no TGW. E a pergunta que eu quero colocar aqui para vocês, para ver as respostas de vocês aqui no chat, é a seguinte: você conhece alguém que parece viciado em negatividade? Você já viu? Já viu, Faíla? Já! Você lembra que tinha um desenho antigo? Que tinha um personagem que ficava assim, ó céus, ó vida, ó não sei o que, ó não sei o que lá. E, infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Mas você aí, conhece? Ou será que você se reconhece como sendo uma pessoa muito negativa? Vamos conversar sobre isso. Eu lembro desse desenho e assim a gente vai denunciando cada vez mais a nossa... Aqui não tem jeito, juventude. Raquel. A gente, toda vez a gente fala alguma coisa que a gente entrega a idade. Tenho certeza que todo mundo aqui já sabe do que a gente está falando, né? Vocês fazem parte aqui da nossa juventude. Mas muito legal, vamos para aquele momento super especial que é o momento TGW. Hoje nós vamos falar com a Natália Alcântara. A Natália, ela é enfermeira, ela é técnica em ginecologia, é técnica em amamentação, aleitamento materno, e, enfim, ela é cheia de especialidades e a gente vai convidá-la e hoje ela vai falar sobre um assunto que, olha, é de interesse de todas nós, porque para quem não está nessa fase, vai chegar lá. Ela vai falar sobre menopausa. Boa noite, Natália, seja bem-vinda, fala aí com a gente. Boa noite, Faíla. Boa noite, Raquel. Meninas, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui como uma escritora do The Girl Writes. E boa noite a todas vocês, mulheres, que estão aqui, porque se vocês estão aqui, vocês são interessadas em vocês mesmas, na saúde espiritual, na saúde mental e na saúde física de vocês. E hoje eu vim falar sobre um assunto que é bem pertinente, que muitas pessoas possuem algumas dúvidas, e é para tirar essas dúvidas e passar até algumas dicas de como passar por esse período de forma mais tranquila. Sim, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre menopausa, que as pessoas usam esse nome para uma coisa que na verdade não tem o mesmo significado. Menopausa é a ausência da menstruação durante
um ano, 12 meses completos. Então é uma data, é um dia onde você fica 12 meses completos, um ano inteiro sem nenhum sangue vindo. Aquele dia que se completou 12 meses, aquele dia que completou um ano, aquele dia é sua menopausa. Acontece que antes de você chegar nesse dia, nessa data, você passa por um processo e após ela você também passa por um período que a gente chama um período em que você está saindo da vida reprodutiva, em que você é capaz de engravidar, para o período da vida, sua vida não reprodutiva, onde você não é mais capaz de engravidar. E esse período em si se chama climatério. E dentro desse período está a menopausa. E esse período do climatério é onde todos os seus hormônios femininos principais, como o estrogênio e a progesterona, eles estão diminuindo. E quando eles estão diminuindo, alguns sintomas e alguns sinais aparecem que podem incomodar um pouquinho você. Então aquele calor intenso, insuportável, que você acorda no meio da noite se abanando, ligando o ar-condicionado, ventilador, tudo, tirando aquela coberta, tirando tudo que você tem para poder se sentir mais confortável. Esse calor intenso que a gente chama de fogaste é um sintoma do climatério, porque os hormônios realmente estão diminuindo. A insônia também pode acarretar você, porque a glândula pineal que controla o seu sono, ela também pode ter algumas desregularidades com esse processo em que os seus hormônios também estão baixando. E com tudo isso também vem outros sintomas, como a irritabilidade, a secura vaginal. Algumas mulheres até relatam que se sente como se fosse o chão do deserto, a parede da vagina, em que ela se sente rasgando mesmo, chega a arde. E é porque a vagina realmente está seca, a lubrificação diminui, a libido diminui. E por diminuir, tem esses sintomas por consequência. Obviamente que tem mulheres que sentem isso muito forte mesmo, e passam não só meses, mas anos sentindo todos esses sintomas de forma bem presente. Já tem mulheres que não sentem nada ou sentem esses sintomas bem leves. Isso vai variar da forma que você leva a vida desde a sua primeira menstruação até a última. E os seus hábitos, como a sua alimentação, atividade física, estresse, a qualidade de vida que você tem na sua vida reprodutiva vai determinar a qualidade de vida que você vai ter na saída da sua vida reprodutiva. E é por isso que os cuidados que precisamos ter hoje devem ser levados por todo esse período, para que você e eu possamos passar por esse período da forma mais tranquila possível. Então sim, invista em alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, invista também em exercício, prática de exercício físico, porque é o exercício físico que mantém o meu corpo e o seu corpo produzindo hormônios, e assim ele vai trabalhar em harmonia. E evita aqueles momentos de estresse, foge um pouquinho, dá um tô nem aí para algumas coisas, isso é muito importante. Porque se você também estiver estressado, irritado, você libera um hormônio chamado cortisol que inibe esses outros hormônios que querem apenas cuidar de você. E não se esqueça, o que você faz hoje pode ter consequência lá na frente. E pode demorar até um pouquinho, mas essa consequência vem. Então, cuide da sua saúde hoje, para que você esteja bem hoje e lá na frente também. Um beijo, fique com Deus. Se cuida, mulher. Muito obrigada, Natália. Olha, sempre as dicas da Natália são maravilhosas, né? A Natália é muito boa, muito boa. E, pra falar bem a verdade, eu não tô muito interessada em chegar nessa fase. Eu também não quero não, mas já que ela é inevitável, a gente tem que fazer o nosso melhor agora pra chegar lá muito bem. E aí... Só tem esse segredo, não dá pra tentar chegar lá bem se viver uma vida ruim. A Natália já deu todas as dicas, né? Exercício físico, uma boa alimentação, fugir do estresse, fazer algo que relaxa, algo que você fica mais tranquila, estar aqui, né, com a gente. Acompanhar o programa só pra mulheres. Sentadinha aí. O que você tá fazendo falando nisso, hein? Você tá assistindo a gente como? Coloca aí no chat pra gente saber. Você tá lavando louça, preparando a janta? Ou você tá apenas assistindo sentadinha? Ou você tá fazendo seu tricô? Enfim, o que você tá fazendo? Ponto cruz? Você tá... O que você tá fazendo? Eu não sei o que mais, né? Mas tanta coisa, tem né? muitas coisas, né? A gente gostaria que você estivesse tranquila nesse momento, reservasse esse momento só pra isso. Mas eu sei que nem sempre é fácil, né? Que a gente leva uma vida... Eu mesmo estudo muitas aulas, muitas das minhas aulas são lavando louça. A gente já fez muito curso lavando louça, não fez? Cursos completos, gente. Dá pra crer que a gente faz um negócio desse? Pois é, e fazer o quê? O tempo que a gente tem, muito melhor, passando roupa, muito melhor do que ficar, sei lá, assistindo um seriado, alguma coisa que não vai acrescentar nada. Então, esperamos que você, para ter uma qualidade de vida, ouça tudo que a gente vai te dizer e coloque em prática.
Isso aí. Adianta só ouvir também. Não adianta nada. Não é só ouvir. Esses dias disseram assim, esse programa tá mexendo com a cabeça das mulheres. Falei, que bom, era isso mesmo que a gente queria. Em prática, né? Porque se for pra piorar, a gente não quer. A gente quer que melhore. Exatamente. Ficar no mesmo lugar não adianta. A gente tem que estar em constante transformação, sempre melhorando. E esse é o processo de melhora, de santificação. Por isso chama na Bíblia de processo. Porque a gente vai a vida inteira amadurecendo, melhorando, crescendo. Só que, para amadurecer, melhorar e crescer, a gente precisa reconhecer. E aí, Raquel, eu tenho aqui 20 perguntas. Eita, vamos entrar no nosso tema? E hoje a gente vai falar, então, sobre felicidade? Não, o oposto dela. Felicidade. Infelicidade. Nós vamos usar este livro aqui. Vai estar aí no link para vocês. É o Ciclo da Infelicidade, tá? Tá ali já a imagem, ok? Então ele vai falar sobre pessoas viciadas em serem infelizes. Sabe aquelas pessoas assim? Vamos ver se vocês reconhecem assim. Que parece que fica caçando motivo para ser infeliz. Que tá sempre mal-humorado, que critica tudo e todos ao seu redor, que passa muito tempo mergulhado em lembranças dolorosas, que tá sempre meio amargurado. Às vezes tá tudo bem. Sabe quando tá tudo bem? E de repente, do nada, a pessoa começa a pensar numa coisa ruim que aconteceu há não sei quanto tempo atrás e já começa a se entristecer e já vai ficando chateado, magoado e ninguém nem sabe por quê. Infelizmente, é mais fácil de encontrar pessoas assim do que a gente imagina. Aí você fala, Faila, acho que eu conheço alguém assim. Ou talvez, acho que eu tô meio assim. Vamos fazer 20 perguntinhas aqui. Eu quero que você perceba, anote, só pegue papel e caneta, né? Ou então assista aqui tudo, depois você volta e pega papel e caneta, mas você sabe já, né? Mas Raquel, a gente sempre fala. Sim. Começou o programa, caderninho na mão. Que aqui, né, vacilou. Você perde o bonde, como diz o povo. Então fica com papel e caneta na mão, que você já vai anotando a quantidade de sims, tá? Eu vou fazer a pergunta, você vai colocar quantos sims e quanto não. Então você faz 2 colunas ali, sim, não. Aguenta eu vou aí, falando, vou colocar aqui você vai ticando ali, vai colocando risquinho, palitinho. Né? Sim, 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 não, não, não. Sim, não, sim, não. Você pode colocar um talvez ali também, caso você fique meio na dúvida. Mas vamos lá. Vou fazer como se eu estivesse fazendo só para Raquel aqui, mas estou fazendo para todas vocês. De manhã, quando você acorda, seus primeiros pensamentos são pessimistas? 2. Se alguém diz bom dia, você pensa, o que tem de bom nesse dia? 3. Você frequentemente se sente inferior aos outros? 4. Você acha necessário reclamar com amigos, familiares e até com estranhos sobre pequenos aborrecimentos da sua vida? 5. Quando você entra em uma sala, repara imediatamente o que há de negativo ali? As falhas na decoração, a poeira no parapeito da janela? Você viu se alguma coisa aqui está torto, fora do lugar? Será? 6. Quando conhece novas pessoas, você imediatamente repara nos traços negativos delas? 7. Você começa a maioria das suas conversas com reclamações? 8. Você tem uma coleção de ressentimentos contra pessoas e instituições? 9. Ao falar sobre os traumas da sua vida, você inclui mais detalhes do que o necessário ou então exagera para impressionar o ouvinte? 10. Você dedica à pessoa e a instituições mais tempo, energia e dinheiro do que pode arcar? 11. Você não consegue apresentar seus direitos em seus relacionamentos por não querer ferir ou ofender os outros? 12. Você hesita em declarar suas preferências aos amigos e familiares e depois alega que eles não têm consideração para com você quando não suprem as suas necessidades? 13. Você aceita comportamentos inaceitáveis e tolera o intolerável? 14. Você duvida da sinceridade das pessoas? 15.
Você se compara com os outros de modo desfavorável? 16. Você convida as pessoas para se aproveitarem de você? 17. Você tem uma necessidade intensa de simpatia e atenção? 18. Você já desejou poder parar de pensar de maneira tão crítica a respeito de si mesmo e dos outros? 19. Você já tentou seriamente ser mais otimista? E 20. Quando não conseguiu, você tentou outra vez com mais empenho? Essas perguntas, depois vocês voltam, vão ouvir elas novamente, com papel e caneta, carinho, e uma dose, assim, bem grande de sinceridade. Porque essas não são perguntas que nós responderíamos a alguém, são perguntas que a gente responde só para nós mesmos. Ou, né, às vezes na terapia, né? Você ficou feliz com o resultado aí, Raquel? Eu não sei se é para eu ficar feliz. Então, deixa eu só explicar assim. Mas assim, quanto maior a quantidade de sims, mais apegadinho à infelicidade nós estamos. Ah, tá. Então eu tô com mais não. Opa, a Raquel quis falar aqui, não tem problema, eu nem ia perguntar. Mas deu mais não do que sim? Deu um sim, um talvez e 18 não. Tá bom? Mas olha como é terapêutico esse nosso programa, gente. Que coisa aqui, maravilhosa. Tá tudo ali, ó. Tá tudo ali, certinho. Eu fui respondendo assim. Não, você tem que responder assim mesmo. Sendo bem sincera. Exatamente. Né? Qualquer teste que a gente fala aqui não é pra você ficar rememorando, relembrando. Porque se eu for pensar, não sei. A gente manipula. Não, isso daqui. Um dia. Não, mas eu não sou assim, então é... Então, mas pensando bem, tem horas que a gente fala, não, eu não faço isso. Né? Você conhece novas pessoas, imediatamente repara nos traços negativos dela? Eu não. Ei, pensando bem, né? Já fez isso. Às vezes, assim, né? Então, olhe com bastante carinho e bastante sinceridade. Isso aqui ninguém vai precisar ficar sabendo. Não é pra colocar num quadro e sair divulgando, falando, nossa, olha como eu sou maravilhosa, como minha situação tá péssima. Nenhuma das duas coisas. Você aí dentro vai entender se esse programa e de que forma esse programa pode te ajudar. E se você percebeu ali, talvez uma mãe, uma amiga, um familiar, né, um marido, um filho, que tem essas características, pode ser que ele seja uma coisa que a autora chamou de negaólatra. Negaólatra. Olha que palavra difícil, gente. Uma pessoa muito negativa. É uma pessoa viciada em infelicidade. Negaólatra. É tudo um nome chique pro negócio. Ficou mais chique. Mas de fato é ser viciado em infelicidade. Ou nesta melancolia, nesta infelicidade, nesta coisa que te puxa para baixo, nesta negatividade. E aí eu quero começar contando algumas pequenas histórias. Rapidamente, algumas historinhas de alguns personagens, tá? Que até ela trouxe aqui no livro. Então, nós estamos falando um pouquinho do livro. Ela trouxe alguns personagens que ela conheceu durante a história dela. A autora, Carol Cannon, ela mesma se reconhece como uma negaólatra. Ela fala que ela teve que lutar muito contra isso, porque ela era muito viciada em infelicidade. Era um vício muito forte na vida dela. Ela teve que pedir muita ajuda de Deus para que ela conseguisse se livrar desse tipo de situação, desse tipo de problema. A negatividade, o vício na negatividade está linkado com a autoestima baixa. Sim, baixa autoestima. Mas ela pode se manifestar de diversas formas. Então eu vou contar algumas historinhas que vocês vão começar a perceber que não é um jeito só de ser. Porque muitas coisas dessas perguntas eu já me identifiquei no passado quando a minha autoestima era abaixo de 0. Exato. Né? Eu já fui, gente. Minha autoestima era... existia. Eu ficava, será que Mas isso existe? Mas não tem muito como você ser feliz ou ser otimista quando a sua autoestima está muito baixa. Porque você não acredita que pode mudar, não acredita na capacidade, não acredita em si, não acredita nas pessoas, não acredita sequer... Quando a gente tem baixa autoestima, a gente sequer acredita no poder de Deus na nossa vida. Porque a gente acha que tá tudo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a gente começa a duvidar que Deus é capaz de mudar alguma coisa em mim.
Eu mudei muita coisa, eu me sinto muito melhor, minha autoestima mudou completamente. Hoje eu sou uma Deus. outra pessoa. Louvado seja Deus por isso. Então isso faz a diferença nisso daqui. Exato. Isso tem a ver. Eu lembro de coisas que eu já vivi, de como eu pensava e como eu penso hoje. Totalmente diferente. Exato. Não que a minha autoestima é 100%, né? Não, quem dera. Mas estamos Não é sempre não. trabalhando, né? É, mas caminhando. Opa, aqui não tá legal isso daqui, né? Vamos melhorar aqui. Exato. E aí ela vai contar algumas histórias. Primeira é da Paty. Paty era a pessoa mais... Paty, a perfeita. Era a pessoa mais querida que ela conhecia no mundo. Muito querida, muito amada, muito... satisfazia todos os desejos dos amigos, antes mesmo deles acharem que precisavam e tudo mais. Só que ela estava sempre buscando a aprovação das pessoas. Então, quando... Ela estava sempre, lembra? Esse é um perfil que a gente sempre comenta aqui. Tá sempre buscando a aprovação de todo mundo e faz por todo mundo e isso e aquilo outro. Quando o beneficiário, aquele que ela ajudou, não retribuía do jeito que ela esperava, ela ficava ressentida, ela sentia ingratidão das pessoas doer muito forte, ela estava se achando que se aproveitavam dela e ela se desmanchava em autopiedade. Olha como as pessoas são ruins, olha como o mundo é cruel, olha como as coisas são complicadas e nananã. E aí ela murchava ali. Então ela ficava muito tempo infeliz, ela se ressentia por se esforçar muito em deixar todos felizes e no fundo ninguém fazia o mesmo por ela. Então, aos olhos de todo mundo ela era perfeita, mas por dentro ela estava sempre magoada, ressentida, se sentindo usada e tudo mais, tá? Conhecem alguém assim? Espero que não, espero que não. A segunda aqui seria a Rebeca, a justa. Rebeca era uma moderna Joana d'Arc. Ela se casou, apesar dos conselhos de pai, mãe e tudo mais, ela fez um mau casamento. E ela casou com um sujeito que depois se tornou alcoólatra abusivo. E ela voltou para a igreja depois de muito tempo. Então só ela sustentava a casa, ela cuidava da casa, dos filhos e tudo mais. E o marido não levantava uma palha, era alcoólatra, ficava agressivo. E ela acabou se tornando uma mártir. Então todo mundo via ela como, nossa, tadinha dela, tadinha dela. E ela ficava naquela posição de, nossa, tadinha de mim, né? Olha que sofrimento, como a vida é cruel comigo. Então ela estava sempre nessa postura. Nunca tomou nenhuma atitude para desfazer aquele relacionamento, para mudar alguma coisa. Tratava o marido de uma forma que até às vezes mantinha ele naquela situação em que ele estava. E aí as filhas também foram crescendo, acreditando que aquilo era saudável, que aquilo era normal. E acabaram tendo relacionamentos também muito abusivos. Então ela era a mártir, né? A coitadinha. E era assim que ela se sentia o tempo todo. Cada vez que as pessoas olhavam para ela e falavam, tadinha dela, mas essa irmã tão sofredora, né? Lutando para fazer tudo sozinha, tanana. E aquilo alimentava dentro dela um certo prazer na negatividade. Então ela vivia afundada ali naquela negatividade e reforçando isso. O outro era o desesperançoso Harry. O que era o Harry? Harry perdeu a mãe muito cedo, ele tinha 9 anos, e aí ele tinha uma madrasta muito ruim, que humilhava muito, que tratava muito mal, ela já tinha mais 3 filhos, e falava tudo quanto é tipo de absurdo para ele. Ele também tinha dislexia, então ele cresceu ouvindo todo tipo de bullying, de pessoas caçoando e tudo mais. Então ele estava sempre se sentindo abaixo, sempre se sentindo insuficiente, sempre se sentindo sem esperança de nada, que nada vai mudar, ressentido com tudo, tentando agradar e nada funcionava. E aí ele encontrou uma jovem chamada Marta, que casou com ele, que o amava, que tentava ajudá-lo, era uma excelente esposa. Só que todas as vezes que ela tentava incentivar e ajudar para que ele melhorasse, para que ele saísse daquela situação, ele ficava ofendido, ressentido, magoado. E aí ela tentou fazer de uma forma mais sutil, ele descobriu e ficou ainda pior. Então o casamento virou uma desgraça, porque ele achava que nunca poderia sair daquela situação, que nunca teria solução para ele, e que tudo que as pessoas sugeriam para ele era uma forma de ofendê-lo e de magoá-lo. Então ele estava ali sempre naquela... envolvido naquela coisa ruim que ele cresceu, sem o desejo de melhorar. Aí tem o outro, Roger, o furioso. Roger
foi um bebê que foi abandonado ao nascer, mas foi adotado por um casal que desejava desesperadamente ter filhos. Mas por mais que ele tenha sido escolhido por esse casal, ele sempre cresceu se sentindo rejeitado. Então, os pais, ele era filho único desses pais, os pais dele faziam de tudo por ele, só que colocaram nele todas as esperanças, as expectativas, como qualquer filho único, seja adotivo ou seja não adotivo. E ele tentava fazer o melhor para conseguir, mas ele não conseguia chegar nas expectativas dos pais. E ele percebia isso. E ele começou a se identificar com o fracasso. E aí ele foi se identificando como fracassado. E aí cada pessoa que tentava falar com ele, que tentava aconselhar ou dar um toque, alguma coisa assim, ele ficava furioso. Ele reagia com muita raiva, com ódio. Ele se sentia incompreendido, ele se sentia menor que todos os outros. Então ninguém podia falar nada, que ele já acabava com a amizade, ofendia. Ele estava sempre num estado de fúria ali. Estava sempre a um passo, é o que a gente chama de pavio curto. Estava sempre a um passo de explodir. E aí, por último, a Gracie, a maravilhosa. Gracie era o que ela colocou aqui como esposa, mãe, membro da organização de mulheres, comprometida da Associação de Pais e Mestres, a rainha de todas as cuidadoras. Ela se fazia indispensável para todo mundo. Era maravilhosa, era uma santa, praticamente uma santa. Então, não importa o que na sua igreja, na sua comunidade precisassem, ela estava sempre à disposição. E ela fazia muito bem feito. Só que ela procurava fazer de tudo, fazia de tudo e mais um pouco, só que estava sempre com um discurso dramático. Vocês não sabem o que eu sofro, todo mundo abusa de mim. Aí ela foi lá, o carro dela estava cheio de varão, de cortina, para ela fazer a cortina da classe dos professores, do não sei o que lá. Ela comprou o tecido, fez a cortina, fez tudo, ia dormir 1h da manhã, acordava 4h30, mas estava o tempo todo assim... É muito sofrido, e todo mundo abusa de mim, e ninguém me respeita, ninguém me valoriza, essa tarefa é monstruosa, mas eram todas tarefas voluntárias que ela aceitou fazer. Os filhos dela olhavam e falavam assim, mãe, pelo amor de Deus, pare de fazer tanta coisa então. Não, é meu dever, eu preciso. Então era aquela que se sentia mártir, mas fazia, pegava tudo, fazia perfeito, mas ficava reclamando 100% do tempo. Você viu alguns personagens que passaram na sua história, nessas histórias? Todos nós reconhecemos algumas pessoas assim. Talvez até nós reconheçamos em histórias assim. E o que eles têm em comum? Então, quais são os fatores comuns dessas histórias que eu contei? São todos prisioneiros da infelicidade. São treinados a pensar e a agir de maneira derrotista, autoderrotista. São viciados na infelicidade e no martírio. Então ficam se martirizando, são infelizes, sentem-se valorizados no papel de vítima. Então aquele papel de vítima, ele cai muito bem. Eles só sabem viver assim, então eles continuam nessa vitimização constante. O que caracteriza esse martírio doentio, né? Essa cruz pesada demais que eu tenho que carregar, e eu torno ela ainda mais pesada, porque na minha cruz eu acrescento pedras, acrescento um monte de coisa, são os comportamentos autodegradantes e autodestrutivos, que sejam excessivos, irracionais, fora de controle, prejudiciais para o indivíduo e seus queridos, conduzidos por motivos inconscientes, porque a maioria ali não tem consciência de que está passando por esse processo, tá? Então não escolhe fazer isso, faz sem nem pensar. Repetidos mesmo diante de consequências negativas óbvias, mesmo sabendo que aquilo vai dar errado, que vai ser ruim, vai repetir e fazer a mesma coisa. Então assim, lembra que a gente falou que insanidade é fazer 1000 vezes a mesma coisa esperando um resultado diferente? Nesse processo é a mesma coisa. E esse martírio é a fonte principal de significado e identidade do viciado em felicidade. Então, de fato, a gente traz assim com uma certa leveza aqui, mas é de fato um tema muito complicado. Porque a gente acredita que a vida do cristão é uma vida de sofrimento, de abnegação e tudo mais, mas ela não precisa ser pesada desse jeito que muitas pessoas colocam. Elas se viciam nesse peso, nessa negatividade, nessa coisa ruim, que esse mundo tá mesmo uma porcaria, que tá tudo muito ruim, que a minha vida é um peso, que eu só vou ser feliz lá no céu. Só que pega o seu peso e distribui para todo mundo.
Lembrei daquela historinha, daquele andarilho, já viu? Aquela historinha que o andarilho tá na estrada, aí uma pessoa passa com um caminhão para ajudar, aí ele sobe, mas ele sobe com a trouxa nas costas. Aí ele fala, mas por que você andou esse percurso todo em cima do carro, colocasse aqui na carroceria? Não, o senhor já me deu carona, eu ainda vou ter que levar. O máximo que eu posso fazer é levar minhas cargas nas costas. Né? É isso, entendeu? É exatamente isso. Você tá andando de carro, mas você quer carregar as suas tralhas nas costas. Ah, eu vou aliviar o fardo do motorista. Pro motorista, tanto faz. Se você põe nas costas, você põe no chão, você põe no porta-malas. Para ele não faz diferença. Quem tá carregando é o carro. Assim como para Deus. Para ele não faz diferença se você vai deixar na mão dele, porque para ele não pesa. Ou se você vai carregar tudo sozinho. Ou se você vai distribuir para sua família. Ele não quer que você faça isso. Faz diferença no sentido que ele não espera isso de nós. Mas nós carregarmos esse peso todo e falando, é porque eu estou aliviando o fardo de Deus. Né? Falando desse jeito fica parecendo muito óbvio. Mas é exatamente isso. Mas é exatamente isso. E tem uma frase que diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É uma frase pequena, mas ela tem um significado muito profundo. Porque nesse mundo, a dor, vamos passar por inúmeras dores, decepções, perdas, frustrações. A dor é inevitável. Agora, o sofrimento, sofrer por ela, acrescentar ainda mais esta dor, esse sofrimento, é opcional. Eu estava falando com uma pessoa essa semana que me falou que ouviu da morte da cantora lá, né? Da Marília Gabriela. Marília Gabriela? Marília Mendonça. Mendonça, gente, olha só, tô profetizando a morte de outra pessoa. Gente, coitada, tá viva ainda essa. Marília Mendonça, pra vocês verem como eu conheço. Mas enfim, ela ouviu da Marília Mendonça a morte e ela se chocou tanto, todos nós nos chocamos, por quê? Porque é uma pessoa jovem, né, 26 anos, um filhinho pequeno, um acidente, uma coisa muito negativa, todos nós ficamos um pouco abalados, né, chocados. Só que a pessoa trouxe aquilo para a vida, né? Se ela que é tão jovem morreu, eu também vou morrer. E aí já começou, e a mente começa a trabalhar em prol de você transformar aquilo que você recebeu numa coisa ainda mais negativa. Então, o fato é negativo. Você transforma aquilo numa coisa muito mais pesada, muito mais dolorosa. Você fala assim, nossa, se ela que tinha tudo, que não sei o que, tadinho do filho, e fica pensando e pensando, e se martiriza mais do que o necessário. Então, esse é o perfil do viciado em infelicidade. Mas o que de fato é o vício na infelicidade? Ele é como se fosse uma moldura que molda as nossas formas de pensar. Então, pensa num sistema de filtragem. Ele filtra tudo o que acontece na nossa vida, através do qual tudo parece negativo e sombrio. Então, filtro, pensem num filtro no sentido de filtro de Instagram, filtro de foto, né? Aqueles filtros que a gente aplica. Então, tem filtros que são super brilhantes, coloridos, e tem filtros que são mais sombrios. Ser viciado em felicidade é como se nós, na nossa mente, nós tivéssemos um filtro que deixa tudo muito escuro, tudo muito mais deprimente, muito cinza, perde a cor. Então, nós não, né? Espero já ter passado desta fase. As pessoas viciadas em infelicidade têm, de fato, esse filtro instalado. Então, tudo que chega para ela, seja bom ou seja ruim, ela já olha por esse viés mais escuro, mais deprimente. Por que é tão difícil da gente reconhecer ou diagnosticar uma pessoa viciada em infelicidade? Por que você acha que é difícil? Ai, boa pergunta. Se você perguntar para as pessoas assim, você é viciado em infelicidade? A pessoa, não, eu não. Imagina, que isso? A pessoa não sabe. Primeiro porque ela não vai nunca saber. Mas eu acho que pelo jeito, pelo que ela fala, pelo que ela... É fácil a gente identificar. Mas pelo ela menos mesma. Ela mesma é difícil. Então tem Agora, 4 fatores. Externamente é fácil. De identificar por conta da negatividade que a gente já sabe. Nossa, fulano é tão negativo.
né? Que chega Ela a parecer... reclama de tudo. Amanhece reclamando. Que só parece não que tem uma reclama quando nuvenzinha na cabeça, já viu? Né? Parece que tem umas pessoas que têm uma nuvenzinha assim, cinza em cima da cabeça. Então o dia pode estar tudo lindo, maravilhoso, mas ela tá sempre com a nuvenzinha de estimação dela ali. Mas por que é tão difícil dela perceber a própria nuvenzinha? 4 pontos. Primeiro, porque ninguém quer ser infeliz. Você vai perguntar pra qualquer ser humano, você quer ser infeliz? Raquel, você quer ser infeliz? Não, ninguém quer ser infeliz, né? Os viciados em infelicidade não gostam de ser infelizes. Você gosta de ser infeliz? Lógico que eu vou dizer que eu não gosto. Por dentro eu tenho algo que me retroalimenta. Mas eu não posso dizer que eu gosto de ser infeliz. É divertido ser infeliz? Não, não é divertido ser infeliz. E na maioria das vezes, essas pessoas cresceram em lares em que elas tiveram ali um exemplo de pessoa infeliz e elas juraram de pé junto, como a gente diz, né? Que não seriam daquele jeito. Eu jamais vou ser igual a tia Maricota. Não, Deus o livre ser igual a tia Maricota. Nunca vou ser assim. Então, a pessoa sempre olhou aquele perfil e falou, não quero ser assim, não serei assim. E acaba sendo, acaba se tornando, se transformando naquela pessoa. Então, o que é de fato, para aqueles que não reconheceram antes, mas estão começando a reconhecer agora, que talvez tenha aí dentro alguns sintomas de vício na infelicidade, quais são os fatores básicos? Primeiro, evitar tudo que seja positivo ou prazeroso. Então, você tem um mecanismo de evitar, que a gente chama também de anorexia de prazer, que é sentimentos positivos, coisas boas. A pessoa sempre está dizendo não, recusando movimentos que podem trazer coisas boas, mesmo sem perceber, tá? Ah, me convidaram para sair com os amigos. Vai ser uma conversa agradável, vai ser muito legal. Não, eu vou ficar porque eu não quero ser feliz. Ninguém faz isso conscientemente. Você fica assim, ah, mas preguiça, ah, mas eu vou ter que sair de casa, ah, mas não sei o quê. Dá inúmeras desculpas para se manter naquele negócio. Depois todo mundo riu, conversou, se divertiu. Você olha lá nos stories de todo mundo e você fala assim, poxa, ninguém nem sentiu minha falta, ninguém nem me convida. As pessoas te convidam 50 vezes, 49 vezes você diz não. A pessoa vai ficar te convidando? Não vai. Aí depois você fala assim, poxa, ninguém me convida mais pra nada. Ou então te convidam, você vai de cara feia, você reclama da comida, reclama do jogo que escolheram, reclama do filme, reclama do passeio, reclama de tudo. Né? Fica difícil. Ai, vamos sozinho, porque fulano só reclama. Acaba com a nossa diversão. Acho que ele não gosta da gente, então deixa ele em casa. Buscar de maneira inconsciente a crítica, a traição, a rejeição, a culpa. Qualquer coisa negativa ou dolorosa. Então, todos nós temos na nossa vida coisas negativas e dolorosas. Mas a pessoa que tem esse perfil, ela busca valorizar aquilo. Dar um viés muito. Então, eu conheci uma pessoa que ela cresceu, infelizmente, cresceu sem pai e mãe por perto. Então, tudo que ela falava da vida dela, ela falava assim, porque eu não tive pai, então por isso eu sou assim. Porque eu não tive pai, então... Não, mas você é mais feliz porque você teve o pai presente, eu não tive pai. Então, tudo parecia que a falta do pai... Óbvio que a falta do pai fez falta, sim. Mas dali pra frente ela escolhia romper com esse ciclo. E não, ela utilizava esta coisa como um movimento para que as pessoas ficassem ao redor dela, nossa, tadinha dela, e justificassem toda a imaturidade da vida dela. Então, eu não tive pai presente, então por isso eu sou assim. E isso ia justificando e impedia ela de crescer. Dar significado negativo a eventos neutros ou até mesmo positivos. Então, qualquer notícia boa, você já começa a pensar como aquilo pode se tornar uma coisa ruim. Né? A amiga te falou assim, eu tô grávida. Você fala, nossa, coitada. Mal sabe ela o que vai enfrentar e não sei o que. Agora ela não vai mais ter tempo pra mim. A gente nunca mais vai sair junto, porque agora vai ser só trocar fralda e não sei o que. Só esse papo chato de maternidade. E você transforma coisas boas ou neutras em coisas negativas. Ficar preocupado com insultos presentes e passados. Porque uma vez me criticaram dizendo isso, isso e isso. Porque me disseram isso, então não vou fazer mais nada, porque só me criticam, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Fica excessivamente preocupado com o que os outros pensam, dizem, ou
se recebeu alguma ofensa, algum insulto, aquilo se torna ali o centro de todas as decisões. E as pessoas lembram disso, dessas informações que não foram legais para elas, de uma forma tão intensa como se elas estivessem revivendo. Elas lembram palavra, ponto, vírgula e tudo mais. Exatamente. Assim como a gente falou, né, na semana passada, quando a gente falou das dores emocionais, que a gente falou do ressentimento, que é ressentir, é sentir tudo de novo. É como se aquilo ali tivesse muito vivo e muito presente, e todo o efeito nocivo que aquilo traz começa de novo. Aí a pessoa, automaticamente, o sistema dela fica para baixo, cortisol, adrenalina, e ela já fica se sentindo mal novamente. E por último aqui, reclamar para aliviar sentimentos desconfortáveis, em vez de buscar lidar com o problema que causou desconforto. Então você vê que as pessoas adoram reclamar. Você fala, reclama, mas então por que você não faz isso? Ah, não, isso não vai dar certo. Ah, então por que você não faz tal coisa? Ah, não, tal coisa não sei o quê. Aí tudo que você tenta propor, a pessoa não quer nada. Não quer solucionar o problema, ela só quer, de fato, reclamar mesmo, pura e simplesmente. O que acontece com uma pessoa, quais as consequências? Não, antes das consequências, como é que você pode transformar o seu filho num pequeno viciado em felicidade? Sabia que você pode transformar seu filho, seus filhos? Sim, você estava falando, eu estava me lembrando que um dia desse eu falei, né? Pro DH. Falei pra minha mãe, não sei pra quem, alguém da minha família. Eu falei assim, gente, mas esse menino chora o tempo inteiro. Mas, caiu uma gota do céu. Tá chorando. Você chora demais, é o dia inteiro. Você só não chora quando você tá dormindo. Qual é o teu problema? Eu dizendo, né? Mãe, eu vou dizer, acho que foi com a minha mãe. Qual é o teu problema, criatura? Acho que se eu ficar falando o tempo todo pra ele, você chora muito, para de chorar. Que é isso? Não reclamão, que tudo tá ruim, nada tá bom. E de fato ele chora pra caramba. Mas ele chora. Fato, ele só quase não chora porque quando ele tá dormindo. Porque ele ainda não tem estratégias e ferramentas para lidar com essas emoções que estão ali muito afloradas. Dizer que ele chora não é dar ferramentas para ele lidar com aquilo. Né? É só fazer uma constatação. Aí ele fala assim, então eu não posso chorar, eu vou fazer o quê? Não sei. Então não tá bom do jeito que tá, não sei o que fazer, eu não consigo satisfazer a expectativa dos outros, aí começa o processo. Né? E é muito fácil eu falar isso pra você, até que eu tenho um chorão resmungão em casa. Que fica resmungando o tempo todo e eu fico chateada que ele resmunga 100% do tempo. Né? Por quê? Porque ele ainda, infelizmente, ele ainda não fala, está no processo, no aprendizado, então ele não consegue expressar o que ele quer. E aí ele fica resmungando. Mas a gente fica nervoso e fica apontando o dedo, porque o menino tá resmungando. Então é fácil a gente, né, cuidar do filho dos outros. É muito mais fácil cuidar do filho dos outros. Mas vamos lá, como é que a gente transforma os nossos filhos em mini viciados em infelicidade? Então, seja modelo de ansiedade e negativismo para o seu filho, enquanto ele ainda for jovem, né? Mostre todo o negativismo do mundo, seja sempre ansioso. Deixe de demonstrar um conjunto saudável de limites, ensinando assim a automaticamente se fazer de vítima. Então, não dê limites, né? Vai transformá-lo num pequeno viciado. Seja física e psicologicamente abusivo e negligente. Então, não dê as coisas, critique tudo, seja negligente, ele tem certas necessidades, não dê. Quarto, comece a sabotar a autoestima, fazendo-o passar vergonha. Então, fale dos defeitos dele na frente de todo mundo, na frente dele. Ah, porque esse menino aqui, isso aqui não presta, não. Ah, o irmão é maravilhoso, especial, espetáculo. Mas isso aqui não presta, não. Né? Isso aqui, nossa, menino, que horror, essa nota, que nota é essa? Na frente de todo mundo, dê um grito assim, fale, que nota é essa? Que vergonha! Você nunca faz nada que preste, né? Faça isso, aí você vai ter um mini viciado aí. Espere que ele ocupe o segundo lugar em relação às obsessões, compulsões e vícios dos pais. Ou seja, coloque seu celular na frente, coloque sua compulsão alimentar na frente, coloque sua compulsão por trabalho na frente dele, coloque todos os seus vícios, paixões e compulsões à frente das necessidades dele. Nisso, pronto, você fez esses 5 critérios, você já estragou. Conseguiu estragar uma criança e transformá-lo num mini viciado.
como nós estamos usando do recurso da ironia aqui, por favor, façam o oposto de tudo isso, tá? Estamos só mostrando o que pode acontecer, né? E quais os resultados que a gente pode ter, quais as consequências que um viciado em infelicidade pode ter na sua vida. Se colocar para baixo sempre, então tá sempre a baixa autoestima, sempre se colocando para baixo, sempre se ofendendo, se insultando, usando palavras negativas a si mesmo, chamando a atenção, então chamando a atenção de forma consciente ou inconsciente, ele tá sempre resmungando, né? Lembra aquela conversa que a gente teve aquele dia? Ai, Raquel, você não sabe do problema que eu tive. Ah, menina, você não sabe o meu problema. Então tá sempre ali, chamando a atenção de forma negativa e passando mal e sempre reforçando as atitudes ruins que acontecem. Melancolia e desespero, então a pessoa entra numa fase de desespero, não sabe o que fazer, recusa-se a aceitar tratamento e qualquer sugestão que seja oferecida a ela. Então ela entra num looping de achar que nada nunca vai dar certo, que a vida dela é aquilo mesmo e que nada vai acontecer, que nada vai ser bom e nananana. Autossabotagem, se isolar, se sentir magoado, assustado, nada que possa ajudar a pessoa a se aproximar, ela vai se afastando cada vez mais de qualquer coisa. E principalmente a indecisão, né? Não tomar a decisão de mudar, de ser feliz de fato. E aí aqui diz que se isso é um vício, ela compara como se fosse a bebida, né? O vício da bebida. Então como é que você coloca a rolha na bebida para não abri-la mais? Então o que você tem que fazer para parar de entrar no vício, né? Você, sempre que puder, deixe de lado toda e qualquer oportunidade de reclamar. Então vamos lá. Como que a gente para o vício, meu povo? Se você se sentiu viciado, tem alguém aí na sua casa viciado na infelicidade, vamos tampar essa garrafa, mas nem um gole desse negócio. Vamos, abstinência total ao vício da infelicidade. Chega de beber da fonte da infelicidade. Dieta de infelicidade. Como faz isso? Sempre que puder, deixe de lado a oportunidade de reclamar. Ao invés disso, comemore seu progresso. Escolha uma interpretação positiva. Então, tudo que chegar até você, vem primeiro uma coisa negativa, você bloqueia ela e pensa assim, vamos interpretar isso de uma forma positiva, tá? Conceda o benefício da dúvida a outra pessoa. Então, você acha, lembra nossas conversas que a gente falou das conversas internas? Então, pare de achar coisas que você não tem certeza e dê o benefício da dúvida. Antes de chegar a conclusões, faça a verificação da realidade dos fatos. Deixe que a pessoa fale, não que a sua cabeça fale por ela. E evite analisar pessoas e circunstâncias em demasia. Então, pare de ficar tentando analisar tudo e todos ao mesmo tempo e o tempo todo. Então, Faíla, se eu não posso mais reclamar, eu não posso mais compartilhar nada com ninguém? Seria isso, Raquel? Se tem alguma coisa ruim, eu não posso mais contar nada ruim pra ninguém? Não é bem assim. Qual é a diferença entre compartilhar e reclamar? É diferente. Eu vim compartilhar com você que hoje eu estava passando perto da cama e dei uma topada, machucou meu dedinho. Hoje eu machuquei o meu dedinho, estava passando perto da cama, machuquei meu dedinho. Por isso que hoje eu tô sem sapato, por exemplo. Aí eu chego aqui, poxa, Faíla, hoje dei uma topada no meu dedinho, tô sem sapato por causa daquela cama. Por que eu fui tropeçar lá naquele lugar? Sei lá. Eu sou sempre assim, tudo pra mim dá errado, nada pra mim funciona. Justo hoje que eu queria vir com o meu sapato, né? Mas as coisas só acontecem quando a gente quer pôr o sapato no pé. Exato. Bom, por aí? Sei lá. Por aí, por aí. Mas vamos dar umas outras definições aqui, pra gente ir esclarecendo. Gente, é necessário compartilhar. A gente não vai se fechar em tudo na vida e ficar mudo agora daqui pra frente. Não posso mais falar nada de ruim que aconteceu, não posso mais reclamar com o marido, não posso mais dar uma sugestão, não posso fazer nada. Agora eu tenho que aguentar tudo calado. Não é isso, tá? Existe diferença entre compartilhar e reclamar. Compartilhar é assumir a propriedade do seu problema, buscando orientações boas e ordenadas a pessoas de confiança. Reclamação é passar o seu problema para outra pessoa esperando que ela resolva. Então, Raquel, eu não sei qual é o tema eu não sei como é que a gente vai decidir os temas até o fim do ano. Olha, eu tô cansada, eu tô exausta, eu não sei mais, minha cabeça não funciona.
Ó, vê aí o que você faz. Isso é reclamação. Compartilhar é, Raquel, eu tô meio sem ideia. O que a gente faz? Vamos decidir os temas aí até o fim do ano? Me ajuda, dá uma luz para mim? Diferença. Motivo. Para que eu vou compartilhar? Para obter ajuda, direcionamento, apoio, se apartar de pensamento irracional, tocar a vida para frente. Qual é o motivo da reclamação? Obter atenção, afeição, aprovação, implorar pela simpatia, massagear o problema e persistir nele. Então, Raquel, todo mundo sabe que eu tô super sobrecarregada. Eu não aguento mais. Olha, eu tô cansada, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, aí tem que montar programa, aí tem que não sei o quê, tem que não sei o que lá. Aí eu tô querendo o quê? Que você olhe pra mim e diga assim, ó, tadinha dela, gente, que dó, que judiação. Quando eu falo, compartilho, falo, Raquel, o que a gente faz? Aí sim, eu tô obtendo ajuda, direcionamento, falo assim, eu acho que eu não vou dar conta. Você vira pra mim e fala assim, não, isso é racional, vai dar conta sim, nós vamos dar conta. Então, tem diferença, né? Quando eu tô reclamando, qualquer coisa que você diga, não, vamos junto fazer. Ah, mas a gente não tem tempo, não vai dar certo, ainda assim vai ser muito cansativo. Então, vai estar sempre ali no problema. Comportamento do compartilhamento, o comportamento é assumir a responsabilidade, então, sei que a responsabilidade é minha, experimentar sentimentos enquanto compartilha, engajar-se numa catarse, por exemplo, chorar, sentir o que está acontecendo. Lembra que a gente falou bastante nos 2 últimos programas sobre os sentimentos. Pedir ajuda específica, então eu preciso da sua ajuda nisso. Eu sei que você não vai resolver todos os meus outros problemas. Você não vai me ajudar a ir lá, né, cuidar das crianças. Eu preciso direcionar o que eu quero que você me ajude, né? E libertar-se de preocupações excessivas e angústias. Qual é o comportamento da reclamação? Assumir uma posição de vítima. Sentimento é ausente, né? Você não sente alegria em compartilhar nem nada. Você só fica no choro, na lamúria e na sensação de vítima. Sentir-se triste a respeito de si próprio. Pedir verdadeiramente uma insinuação, sabe? Você não pede, você fica insinuando coisas, você fica, porque, né? Se alguém pudesse me ajudar com isso, ao invés de falar, olha, eu preciso de ajuda. Reciclar a infelicidade, então você mantém sempre uma infelicidade de reservinha ali. Então, se aquela se esgotar, não, Faíla, então pode deixar que eu faço tudo para você até o final do ano. Aí você tem que ter alguma coisinha. Não, mas você não sabe o que mais, eu tenho uma outra coisa ainda. Não. Então, qual é o resultado de você compartilhar? Alivia o estresse, aumenta a sua reserva de energia, te dá serenidade, paz, tem um plano de ação realista, livra da compulsão, liberta para perdoar, renova a confiança em si próprio e nos outros. E qual o resultado em reclamar? Ele dá um barato psiquiátrico, né? Ele dá aquela sensação boa, temporária, de se sentir bem reclamando. E aí você se sente pior ao invés de se sentir melhor. É um bem meio mal, uma coisa muito doida. O vício na infelicidade é reforçado e recompensado. Nada é resolvido, nada muda. Você desconfia da raça humana como um todo, tá vendo? Eu propus para Raquel me ajudar, eu fiquei aqui, ela não falou nada. Ela não me solucionou o problema. Autodúvida aprofundada, eu não sabia que eu não ia dar conta, sabia que isso não ia dar certo, sabia que essa responsabilidade não era para mim. Então, vocês conseguem entender? Deu para entender claramente? Qual é a diferença entre compartilhar e reclamar? Então, nós temos muito essa questão, né, de viver viciado na reclamação. E o que a gente precisa? Seguir a regra áurea, que parece loucura para um viciado em infelicidade. Qual é a regra áurea? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então não tem amor a ti, não tem amor ao próximo. O vício da infelicidade, ele corrói e come tudo de positivo que tem dentro da gente. Então não tem o amor ali. E aí a gente precisa, para se curar, precisa pedir ajuda a Deus. E Ele nos dá certas permissões, mas eu preciso aceitar essa permissão. Sabe quando você tem que acionar uns negócios lá? Tal aplicativo está pedindo permissão para acessar suas fotos. Você tem que dar essa permissão. Senão o aplicativo de edição de foto não vai poder editar suas fotos se você não permitir. Então o Espírito Santo quer trabalhar na sua vida, mas você precisa permitir. Quais são essas permissões? Permissão para fazer menos. Permissão para diminuir o ritmo.
permissão para renunciar àquilo que não te faz bem, permissão para parar de empenhar-se exageradamente naquilo que não está levando a lugar nenhum, permissão para pedir ajuda, permissão para descansar e relaxar. As pessoas não conseguem tirar um dia de folga, não conseguem tirar férias. Permissão para estabelecer e manter limites claros. Permissão para dar fim a conflitos que você nem sabe mais do que você está brigando ali, mas são conflitos perpétuos. Permissão para parar de bancar um Deus. Esse é o mais sério. Quando a gente tem essa noção dessa infelicidade, desta coisa ruim, que eu dou conta de fazer tudo, eu preciso tudo, eu tenho que absorver toda essa negatividade, toda essa coisa ruim, eu estou assumindo o papel de Deus na minha vida. Porque eu quero manter o controle, inclusive das coisas negativas que me acontecem. Eu não permito que Ele entre na minha vida, que Ele me transforme, que o Espírito Santo mude o meu coração. Então eu estou bancando um Deus. Nós precisamos dar essas permissões para que o Espírito Santo atue dentro do nosso coração, trabalhe em nós diariamente. E assim espero que cada um de vocês, na sua luta diária contra a infelicidade, receba esse auxílio maravilhoso do nosso Deus para que transforme seu coração e que ele seja sempre um espaço aberto para receber bons sentimentos, felicidade e a luz que vem de nosso Deus. Obrigada, Faíla. Chegou muito a tempo, mas eu gostaria de ter ouvido isso há um tempão atrás. Eu não me identifico como uma pessoa viciada em infelicidade. O tempo todo aqui, gente, eu mais calada aqui hoje, mas eu estou absorvendo cada palavra aqui. Isso foi muito bom para mim, muito bom. E apesar de eu viajar aqui na minha história, que tinha hora que eu acho que a Faíla imaginou que eu estava viajando. Estava realmente viajando aqui na minha história e pensando se em quais momentos eu manifestei, né, essas características. E, se eu soubesse disso antes, e pensando, né, se eu soubesse disso antes. Teria evitado isso, teria evitado aquilo. Olha, poderia ter agido diferente aqui. E eu teria ajudado, talvez, uma pessoa aqui. Eu estava fazendo isso, né? Eu estava fazendo isso aqui, fazendo esse processo. Mas sabe, Raquel, por que eu trouxe esse tema para a gente conversar aqui? Porque eu também sou uma viciada em felicidade e em recuperação. Porque para mim sempre foi muito fácil tratar as coisas dessa forma. Sempre puxando para baixo. Tem muito a ver com temperamento também. O meu temperamento, ele é melancólico. Então, naturalmente, tudo até estava falando com a Ilma hoje, com a minha sogra, falando que, naturalmente, qualquer notícia que chega pra mim, a primeira coisa que vem são pensamentos negativos. Vai dar errado, não vai dar certo. E eu tenho sempre que trabalhar com isso na minha mente. Então, normalmente chega uma notícia, eu já tenho que ficar quietinha, refletir, parar, pensar, pedir ajuda do Espírito Santo e ressignificar ela. Então, muita coisa, graças a Deus, na minha vida mudou muito. Mas o dia que eu comecei a ler esse livro, que eu encontrei esse livro, que inclusive eu acho que ele é da Ilma, ele é da minha sogra, esse livro, então preciso devolvê-lo. Aí, sogrinha. Já sabe que tem um livro Ajudou seu muito. Aqui. Isso caiu como você está vendo agora, né? Fala assim, nossa, se eu descobrisse isso antes, se eu soubesse disso antes. Mas cada coisa tem seu tempo, cada coisa tem seu momento, tanto para você, para mim, para você que está ouvindo a gente. Se chegou agora, sei lá, com 20 anos, com 30, com 40, com 60, com 80 anos, chegou na hora que tinha que chegar e ainda dá tempo de mudar. Eu acho que a maturidade, né? Eu, talvez se tivesse ouvido isso há 10 anos atrás, eu não teria maturidade para compreender, para entender, para mudar, para ressignificar. Exatamente. Como estou tendo essa oportunidade agora e está sendo muito bom. Que bom, fico feliz. Muito bom. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui na nossa noite, no nosso encontro de segunda-feira, vendo as respostas de vocês aqui no chat, especialmente sobre a pergunta. A gente vê que temos essas características, né? Nós aqui temos, vocês têm essas características. Mas é muito legal quando a gente se identifica, quando a gente se vê. Porque quando vemos, aí é um processo de cura, né? E inicia-se o processo de transformação. Processo de mudança para melhor. Então, nós desejamos muito que cada dia nós possamos aceitar essa transformação do Espírito Santo, especialmente na vida de cada uma de nós,
para que sejamos mulheres transformadas pelo poder de Deus. Amém. Um beijo para vocês. Chegamos ao fim do nosso programa. Um grande beijo para vocês. Semana que vem a gente se encontra às 19h30. Esperamos você. Fiquem com Deus. Até lá.